Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui no EPPM 2022. Vamos começar a sessão da álgebra hoje. Quem vai estrear aqui é a Marcela Guerrini Alves, e ela vai falar sobre álgebra de Lie de dimensão infinita, um exemplo. Marcela, muito obrigada por estar aqui, agradeço a todo mundo que está nos assistindo, e pode começar quando quiser. Boa tarde, pessoal. Antes de começar, eu queria só agradecer todo mundo que está se empenhando e se empenhou na organização do evento, né, que se esforçou para que ele acontecesse. Eu espero que seja só o primeiro de vários, porque eu considero que é uma iniciativa bastante importante para nós, alunos da pós, para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho antes de começar do que eu pesquiso exatamente, porque a gente não teria tempo de colocar tudo numa apresentação de 20 minutos, então é para contextualizar, né, na verdade. Eu estudo módulos, critérios de redutibilidade para alguns módulos, sobre um tipo específico de álgebra de Lie de dimensão infinita, né? Então, eu estudo quando são irredutíveis, quando não são, depois eu faço a localização desses módulos e estudo a irredutibilidade do módulo localizado ou não, e assim por diante. Porém, eu acho que não faria muito sentido eu falar dos módulos e não falar nada das álgebras, porque creio eu que mesmo quem estuda, quem conhece álgebras de Lie, talvez não conheça muitas álgebras de Lie de dimensão infinita. Então, eu decidi focar na álgebra, numa construção, numa demonstração de que ela é bem construtiva, de que ela é de dimensão infinita, para assim todo mundo poder conhecer um pouquinho. E aí eu vou fazer a construção através de um exemplo específico, mas existe uma classe maior dessas álgebras de dimensão infinita. Eu tentei fazer de uma forma assim bastante didática, para que todo mundo possa aproveitar, né? Eu não sei o quanto todo mundo conhece de cada área de álgebra, então eu acho interessante a gente fazer bem explicadinho. Né? Então, primeiro de tudo, para quem não conhece ou nunca trabalhou com isso, né? Uma álgebra de Lie, a definição de uma álgebra de Lie segue um pouco do que a gente já conhece da definição de uma álgebra qualquer, né? Então, é um espaço vetorial sobre um corpo K, e aí quando a gente fala de dimensão da álgebra, a gente está falando da sua dimensão como espaço vetorial, quando a gente fala da sua base, a gente está falando como base do espaço vetorial, né? E ali dentro, como qualquer outra álgebra, a gente tem um produto. Nesse caso da álgebra de Lie, ele pode ter um nome específico, colchete ou comutador, que a gente, na grande maioria das vezes, denota por esse colchete mesmo, né? E aí é uma operação de produto, como é em qualquer outra álgebra, né? A gente opera dois elementos da álgebra e não escapa da álgebra, ainda está lá dentro. Então, esse produto precisa ser bilinear, como a gente deseja que seja em qualquer álgebra, não só nas álgebras de Lie. E aí ele tem duas propriedades a mais que caracterizam a álgebra de Lie, né? A gente diz que esse colchete é antissimétrico, que é a propriedade de dizer que quando você faz o produto ou o colchete de um elemento por ele mesmo é zero. E por que a gente fala em antissimetria, né? Porque essa propriedade implica que para qualquer xy seja menos yx. Na verdade, dessa propriedade aqui, a gente já pode adiantar que a gente tira que uma álgebra de Lie não é comutativa, né? Então, essa implicação sempre vai ter. Se é uma álgebra de Lie, isso vai precisar valer e vai implicar essa relação, xy igual a menos yx. Porém, se a gente estiver trabalhando num corpo de escalares que não é de característica 2, a volta também vai. Então, no meu caso, eu trabalho com álgebras de Lie sobre o corpo dos números complexos, então isso aqui é um C e somente C. Né? Eu posso usar qualquer uma das duas propriedades. E, por último, satisfaz a identidade de Jacobi, que é essa relação aqui. Na verdade, isso daqui é muito útil para a gente, às vezes, fazer conta, substituir uma relação que não está dando muito certo, né? Porque essa soma C0 você pode passar para cá, passar para lá, ajustar de acordo com as contas que você precisa fazer, né? Então, a identidade de Jacobi diz respeito ao colchete de quaisquer três elementos dentro de uma álgebra de Lie. Então, para ser uma álgebra de Lie, precisa satisfazer tudo isso. Aqui, no meio da apresentação, eu coloquei algumas continhas, mas não pretendo falar sobre isso porque não daria tempo, porque eu não sei se depois os slides vão ficar disponíveis ou se alguém tiver interesse, então eu permeei os slides com algumas contas que na época que eu aprendi isso eu fiz porque eu achei interessante. Então, daqui, nessa observação, tem continhas, mas o que eu quero destacar é que devido à antissimetria, as álgebras de Lie não são comutativas, e, em geral, elas também não são associativas, né? A gente não pode dizer que uma álgebra de Lie é associativa sempre, porque um exemplo disso é, se você pegar um colchete dessa forma,
A gente acabou de ver pela propriedade que x vai ser igual a zero. Então, esse colchete é zero. Já quando a gente escrever dessa forma, pode não ser zero. Se x não for nulo e xy também não for, a gente pode não ter um colchete nulo. Então, ela não é comutativa e não necessariamente associativa. Aí, por que na verdade, eu coloquei esse item de como fabricar uma álgebra de Lie? Na verdade, nós temos muitas álgebras de Lie que não vieram de nenhuma álgebra específica. Várias, muitas. Porém, quando a gente tem uma álgebra associativa, uma álgebra qualquer, e essa álgebra tem lá o seu produtinho, que a gente denota aí pelo ponto, a gente pode definir um colchete de Lie nessa álgebra. Então, sempre o que vai acontecer eu tenho uma álgebra associativa, eu fabrico uma álgebra de Lie, né? Por isso que eu costumo dizer que a gente tem uma fábrica aí bem grande de álgebra de Lie, e um exemplo que surge bastante é o exemplo da álgebra de matrizes, né? A gente usa o produto de matrizes e a gente fabrica uma álgebra de Lie. Então, o colchete é dado dessa forma para ter estrutura de álgebra de Lie. Esse colchete é o que a gente chama mais de comutador. Então, o colchete entre xy é xy menos yx, lembrando que esse produto xy e esse produto yx é o produto que já existia na álgebra. Aqui também, nessa observação, eu fiz as continhas, para se alguém tiver interesse depois. Então, eu escolhi fazer esse exemplo do SL2, porque é desse exemplo que a gente vai partir para fazer a construção que a gente vai fazer, né? Então, a gente considera o espaço vetorial das matrizes 2 por 2 sobre o corpo dos complexos. A partir daqui eu vou usar só os complexos com traço zero. Então, a gente sabe que com o produto de matrizes, que é associativo, é uma álgebra associativa. Então, a gente pode introduzir uma estrutura de álgebra de Lie com o colchete pelo comutador. E como espaço vetorial, lá da álgebra linear, a gente conhece uma base desse espaço, né? A gente usa muitas coisas da álgebra linear quando a gente trabalha com álgebras de Lie. E aí, aqui, eu deixei os resultados, mas fazer a conta é bem facinho. A gente fazendo o colchete pelo computador, xy menos yx, se a gente fizer para todos os elementos dessa base, nós vamos obter esses colchetes aqui, que são bem clássicos e aparecem na teoria de álgebras de Lie de dimensão finita o tempo todo. Então, o colchete F nos dá H, o HF nos dá menos 2F e o HE 2E, fazendo todos os colchetes pelo computador. E aí, para falar da proposta mesmo dessa apresentação, que são as álgebras de Lie de dimensão infinita, eu só queria destacar, assim, que qualquer um que estuda álgebras ou que estuda álgebras de Lie, provavelmente pode ter se deparado com alguma álgebra de Lie de dimensão infinita que não seja essa que eu vou construir aqui. Existem várias e elas não são exatamente a partir dessa construção. Mas a álgebra que eu estudo é a álgebra que está descrita exatamente nesse livro do Victor Kaas, Infinite Dimensional Lie Álgebras, né? E eu estou seguindo o que está feito nesse livro. Então, o que acontece lá? Só falando bem rapidinho. Quando ele vai definir essas álgebras, ele define um tipo de matriz, ele define o que é uma realização de matriz, ele constrói uma álgebra de Lie auxiliar, ele constrói um ideal, quocienta essa álgebra pelo esse ideal e nós temos o que ele classifica como álgebras de Casmud. Ao longo desse trabalho dele, ele vai classificar essas álgebras em tipos, então nós vamos ter álgebra de Casmud do tipo finito, álgebra de Casmud do tipo afim e um outro tipo que é indeterminado, né? Só que as álgebras de Casmud afim especificamente, que são as que eu estudo, existem ainda dois tipos, torcidas e não torcidas. E isso, embora eu não vá entrar em detalhes aqui, tem a ver com a maneira como ele classifica essas matrizes de Cartan que ele define lá, tem a ver com diagramas de Dynkin, tem a ver com uma série de coisas e elas guardam certas relações entre si, tá? Mas o que eu estou focando aqui é uma álgebra que é chamada álgebra de Casmud afim não torcida. Então, um exemplo dessas álgebras são todas as álgebras do tipo... eu vou construir aqui a que veio a partir do SL2, mas a gente poderia construir a partir de qualquer SLN, elas estão todas dentro dessa classe de álgebras, né? Então, a álgebra que eu vou focar de dimensão infinita é o que a gente chama de álgebra de Casmud afim não torcidas, né? Então, a partir dessa álgebra que a gente acabou de ver, do SL2, que é de dimensão finita, como a gente acabou de ver, o que acontece? Quando ele faz essa construção nesse livro, que ele define matriz, define realização, define quociente, tudo bem, a gente se convence, a álgebra existe, ela está aí. Só que para a gente fazer conta, para a gente trabalhar,
seria mais legal se a gente tivesse uma cara de elemento mais fácil, uma matriz, um polinômio, um produto tensorial, que é algo que a gente conhece base, que a gente sabe trabalhar. Então, ele fornece também nesse livro uma realização, que é uma construção concreta dessa álgebra a partir da álgebra de dimensão finita. Com isso, a gente tem a cara dos elementos, a gente sabe como é o colchete, e a gente sabe como trabalhar, como fazer conta, né? No dia a dia, a gente nem olha para a construção da definição, a gente olha para essa realização. Então, eu vou apresentar especificamente a construção de uma, que é a partir de SL2, as matrizes 2x2, a de dimensão finita, com traço zero, né? Então, a álgebra que eu vou construir, ela vai ser uma álgebra de Casimiro de afim não torcida, e a gente usa essa notação aqui, né? Então, para ficar evidente a relação, para dizer que ela veio do caso finito, e a gente costuma dizer que essa álgebra é SL2 chapéu, SL3 chapéu, a gente comumente chama assim, né? Então, a gente vai precisar de alguns conceitos e definições específicos, porque a gente vai usar, eu vou definir aqui só o que a gente vai usar na construção, né? Então, se a gente tiver uma forma bilinear simétrica numa álgebra de Lie, quando a gente vai dizer que ela é invariante? Como se ela tivesse um tipo de associatividade, falando assim de maneira bem superficial, né? Porque isso não é uma associatividade, mas é como se a gente pegasse o colchete de dois elementos e fizesse e aplicasse a forma entre ele e um terceiro elemento, a gente tem como se um elemento passasse para cá e o outro ficasse aqui sozinho. Então, isso é dizer que ela é invariante e tem que acontecer para todos os elementos da álgebra. Nessa álgebra SL2, a gente tem uma forma bilinear simétrica, não degenerada e invariante, ou seja, que satisfaz essa relação. E quem é essa forma? A gente sabe quem ela é. Então, para quaisquer dois elementos da álgebra, a forma entre esses dois elementos é o traço do produto. Como são matrizes, então é bem fácil de fazer conta, né? Então, o que é a forma entre x e y? É o traço do produto x e y, né? A gente vai precisar também saber o que é um 2 ciclo, né? Então, é uma função bilinear que leva o par de elementos da álgebra no corpo dos complexos, é um funcional linear, e olha que interessante, nada aqui é por acaso. Um 2 ciclo satisfaz essas duas propriedades, ele precisa ser um funcional linear, mas ele precisa satisfazer isso. Então, é muito interessante porque essa relação, ela preserva, entre aspas, a relação que a gente tem entre os colchetes de Lie, da antissimetria. Então, não é à toa que são usadas essas ferramentas, é porque no final, quando a gente construi a álgebra, a gente quer preservar a antissimetria, a gente quer preservar o colchete de Lie, e a gente quer preservar a identidade de Jacobi. E esse segundo item aqui é muito parecido com a identidade de Jacobi. Então, como a gente faz essa construção pro caso SL2, né? Então, a gente considera a álgebra de polinômios de Laurent na variável t, né? Então, os elementos, um polinômio de Laurent é dessa forma, nós temos a variável t e nós temos os expoentes agora não só naturais, mas expoentes inteiros, podemos ter números negativos ou positivos. E como a gente sabe, a gente está falando de somas finitas, né, desses elementos. Então, isso é um polinômio de Laurent. Aí a gente define o que é o resíduo de um polinômio de Laurent, né? Então, a gente diz que o resíduo de um t é o coeficiente que acompanha o t a menos 1, né? Porque esses coeficientes estão relacionados com os expoentes aqui. Então, é o coeficiente que acompanha o t a menos 1. Ele é um funcional linear e ele é caracterizado por essas duas propriedades aqui. O resíduo de t a menos 1 é 1 e o resíduo da derivada de um desses polinômios é 0. Por que a gente precisa das propriedades desse resíduo, né? Saber que é linear e tudo mais. Porque a gente vai definir agora uma função bilinear dentro dessa álgebra, dentro do par, né, que a gente vai tomar dessa álgebra de polinômios de Laurent. Então, a gente define essa forma bilinear em função do resíduo. Então, a gente vai dizer que entre a forma aplicada em dois polinômios que estão lá dentro, é o resíduo desse produto, a derivada do primeiro polinômio multiplicado pelo segundo. E aí, a gente consegue também mostrar, usando todas essas propriedades, que essa forma que a gente acabou de definir, usando o resíduo e usando as propriedades de resíduo, tem essa propriedade também. Olha de novo a propriedade aqui. Ela é muito parecida com a antissimetria e com a identidade de Jacobi, né? Então, tudo isso é para funcionar no colchete no final. Aqui também eu deixei as continhas, para quem tiver interesse depois. E aí, como que a gente vai fazer a construção? A partir daquela álgebra SL2 e a partir da álgebra de polinômios de Laurent, a gente constrói um produto tensorial. Então, esse L é a álgebra lá dos polinômios de Laurent, e aqui é o nosso SL2, as matrizes 2x2 com traço zero.
Se a gente olhar para ela, a gente, claro, dado esse colchete aqui, não é difícil mostrar que de fato é uma álgebra de Lie. Mas além disso, quando a gente chega nessa parte da construção, a gente já vê que a gente tem uma álgebra de Lie de dimensão infinita. Essa ainda não é a nossa álgebra final, mas a partir daqui ela já é uma álgebra de dimensão infinita. Então o colchete é dado dessa forma, e o colchete aqui, a gente precisa começar a usar outros índices, porque vão aparecer várias álgebras e vários colchetes. Então, esse é o colchete que a gente diz que tem índice zero. Então, aqui a gente faz o produto dos elementos que são de L, a gente sabe que está em L, e faz o colchete dos elementos que estão no SL2 e está em SL2. Então, esse elemento aqui está aqui dentro. Então, a gente não tem problema com a definição. E aí, a gente faz as contas, faz os colchetes, não é tão difícil provar que, de fato, é uma álgebra de Lie. A partir disso, a gente vai fazer o quê? A gente usa a forma bilinear que a gente tem no SL2 e estende para uma forma nesse produto tensorial que a gente acabou de definir. E também a gente pega qualquer... Então, assim, a gente pega a forma que está aqui e daqui a gente pega a derivação. E ambas são estendidas a uma forma no produto tensorial todo e uma derivação no produto tensorial todo. Então, com isso, né, o que vai acontecer? Com essa nova forma, ela vai manter algumas coisas que a gente tinha no início. Então, essa nova forma vai ser bilinear, vai ser simétrica e vai ser invariante. Então, a gente preserva ainda aquelas propriedades que a gente tinha inicialmente e vai estendendo, né? Então, estende a forma e estende a derivação. Então, elas são dadas, ó, pela conta que a gente já sabia fazer. Então, eu até coloquei aqui que cada uma pertence ao espaço que precisa pertencer para fazer sentido. Aqui eu fiz as continhas também, para quem quiser depois. E aí, a gente já viu o que é um 2 cociclo, né? Já viu que tem propriedades interessantes que batem com as propriedades das álgebras de Lie. E a gente define um cociclo agora na álgebra maior, do produto tensorial, que agora a gente está denotando assim para não ficar tão grande. A gente define em função desse resíduo. Então, essa forma vai ser o resíduo dessa outra forma que a gente já tinha lá, que foi a forma nova que a gente definiu, ó, que tem o índicezinho T. Faz sentido a gente falar em resíduo desse pedacinho aqui, porque quando a gente operar isso aqui, nós vamos estar dentro de L, então faz sentido a gente falar em resíduo, né? E aí a gente vai aumentando com somas diretas essa álgebra, ó. A gente considera agora uma nova álgebra, que é a soma direta daquela do produto tensorial, L com SL2, que nós já tínhamos construído, soma direta com os múltiplos complexos desse K. Quem é esse K? Que a gente não vai entrar em tantos detalhes. O que a gente precisa saber é que ele é um elemento que gera o centro dessa álgebra. Ou seja, quando a gente faz o colchete dele com qualquer outro elemento, é zero. É isso que a gente precisa saber. Então, nessa nova álgebra dada como soma direta, nós definimos um outro colchete. Aí a gente pode ver, aqui tem a carinha de um elemento que está aqui, né? Esse elemento está no L de SL2, esse elemento é um múltiplo de K. Então, o colchete é dado em cima do colchete e da forma que a gente já definiu, tá? No finalzinho, eu também deixei as contas do porquê que esse colchete funciona. Porque é interessante ver por que ele precisa dessa forma aqui. É porque todas essas propriedades parecem com as propriedades das álgebras de Lie, né? E aí, por último, a álgebra que a gente quer é essa álgebra onde a gente ainda vai fazer mais uma soma direta com os múltiplos de uma derivação. De novo, né, como a gente viu um pouquinho antes, uma derivação que esteja aqui, que é o produto tensorial L com SL2, pode ser estendido para a álgebra toda. Então, a gente pode usar uma derivação. Essa derivação aqui, especificamente, ela tem uma cara, né? Então, como ela age? Ela vai agir aqui dentro dessa álgebra, que é a L tensor com SL2, assim. Então, ela vai derivar, mas ela vai multiplicar por T. Então, na prática, ela só vai fazer a multiplicação por um escalar. E quando a gente aplicar em K, ela vai anular. Vai zerar todos os múltiplos de K. E aí, por fim, a gente define o último colchete, que é o colchete dessa álgebra toda, que é dada pela soma direta toda, né? Então, essa é a cara que um elemento vai ter. Aqui, onde eu estou chamando de P, Q, A, B, os elementos, aqui eu já estou olhando para os elementos da base mesmo desses polinômios de Loran, né? Então, como é uma variável só, eles vão ser da forma T elevado a M, onde M é o inteiro, tensor com X, onde X é um elemento que veio lá do SL2, né, pela forma da construção, soma com o múltiplo de K, que foi a primeira extensão que a gente fez, soma com o múltiplo de D, que é a última extensão que a gente fez, né? E aí, esse aqui é o colchete. É também
dadas todas as propriedades que a gente usou da forma bilinear, que a gente usou do 2 ciclo, que a gente foi construindo, a gente vai usar tudo isso para mostrar que isso aqui é um colchete, né? Não é difícil de ver, é só fazer as contas, que não daria para a gente fazer aqui. Né? E aí, falando mais especificamente da que eu quis construir, porque essa construção aqui, eu poderia estar começando com uma álgebra de Lie, de dimensão finita, simples, e construir a outra. Mas falando especificamente da que eu quis construir, que foi a partir do SL2 e vai nos levar no SL2 chapéu, a gente sabe quem é a base, né? Então, a base são esses elementos que a gente denota por E, algum índice inteiro, H, um índice inteiro, que são o quê? São os elementos que vieram lá da base, do caso finito, tensor, com uma potência lá dos polinômios de Loran, né? E aqui também estão na base o K, que é o elemento central, e o D, que é a derivação. E aí a gente tem a cara bem específica, que essa cara a gente consegue fazer conta com ela, que é o colchete dessa álgebra aqui. Então, é bastante claro a gente ver como fazer a conta no dia a dia, porque o colchete vai ser dado uma parte pelo colchetinho lá de SL2, que a gente já sabe fazer, né? Aqui o produto tensorial com o polinômio de Loran. Aqui é a forma que veio lá do caso finito, então a gente conhece, sabe fazer a conta, né? E aqui, quando a gente aplicar a derivação, ela vai fazer aquilo que a gente comentou. Ela só vai multiplicar por escalar, porque ela deriva e depois multiplica por t. Então, o m cai aqui, mas ele também continua aqui, porque a gente multiplicou por t. E o elemento k, como a gente tinha comentado, é o elemento central. Então, qualquer elemento que eu pegar de g vai comutar com ele, né? Então, esse é o exemplo. A gente pode fazer construção de várias álgebras de Lie de dimensão infinita, de várias dessas classes que o Cass trata no livro dele, partindo da álgebra de Lie de dimensão finita, mas a construção é muito mais técnica. Então, eu fiz um caso específico da construção de uma delas, dizendo como vai ser cada colchete e tudo mais. E aqui no finalzinho também, deixei mais umas continhas dessa parte para quem tiver interesse. Tá? Aqui eu deixei as referências que eu usei mais para essa construção das álgebras, né? Não deixei nenhuma referência aqui sobre os módulos, sobre essas álgebras, nada disso. O livro do San Martín é um livro bem bom para quem está começando a aprender álgebras de Lie, eu aprendi com ele. E aí a gente, fatalmente, se vai estudar álgebras de Lie de dimensão infinita, vai precisar em algum momento estudar o livro do Cass, porque é ele que faz toda essa construção. E esse livro do Carter, ele trata dessas álgebras baseado no livro do Cass, mas eu acho que ele é um livro mais palpável para você fazer consulta, ele escreve de maneira menos pesada do que o livro do Cass. Então, ele é um livro muito bom também. E é isso. Marcela, muito obrigada. Agora a gente passa para as perguntas. Alguém tem alguma? Eu tenho uma, na verdade eu tenho duas. Eu fiquei, quer dizer, uma coisa que talvez eu fiquei curioso é sobre a questão do 2 ciclo, porque tipo, pergunta uma delas que eu fiquei foi, tipo, onde ele entrou exatamente na construção? Foi só para a parte do colchete mesmo? Todas essas coisinhas que a gente vai definindo, elas são para você utilizar no colchete, para aquele colchete final funcionar. Né, tanto o 2 ciclo, como a forma que você define a partir do resíduo. Tanto que a última continha que eu deixei, eu até vou voltar aqui, já que você tocou nesse assunto, eu vou voltar aqui. Deixa eu colocar na tela cheia de novo, que eu vou te mostrar a continha. Que assim, eu sempre tive vontade de mostrar todas essas continhas, mas como nunca dá para fazer nenhuma apresentação, eu deixei aqui, ó. Aqui eu fiz um exemplo, ó, justamente desse caso, do porquê que quando eu uso o 2 ciclo pela primeira vez, que é antes de construir a álgebra final, então por que é uma álgebra de Lie com esse colchete? Por que eu preciso desse 2 ciclo? Qual o papel dele? Eu acho que isso aqui talvez responda um pouquinho do que você está perguntando, porque quando você faz as contas, você vê que a partir disso você consegue funcionar tudo direitinho. Tá certo. E aí, isso me levou a pensar um pouco, quer dizer, eu não sei se você conhece um pouco de cohomologia, eu não conheço muito cohomologia de álgebra de Lie, mas... Eu também não. Eu sei que... é que eu sei que o grupo de cohomologia de grau 2, ele tem alguma coisa a ver com extensões de álgebras, né? Então, e o 2 ciclo é exatamente algo da cohomologia de grau 2, assim. Aí eu não sei se você tem
se essa construção está, de certa forma, formulada de algum jeito com cohomologia, mas também... Não, eu nunca caminhei para esse lado, assim. Eu estudei sempre essas álgebras desse ponto de vista, bem do que a gente precisa fazer com a álgebra de Lie mesmo, para poder aplicar nos módulos, para poder saber, porque vai além, né? Se a gente fosse falar mais sobre isso, a gente tem toda uma estrutura, essa álgebra se escreve como uma soma direta, você tem uma decomposição triangular, você tem a dimensão dos espaços, então eu sempre me foquei mais nessa estrutura, porque é isso que importa quando eu faço a construção dos módulos. Para essa parte de cohomologia, eu não caminhei, assim, não quero falar besteira. Tá certo. Muito legal, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, comentário? Então, eu te agradeço novamente, Marcela. Deixar aqui as minhas palmas também, quem puder deixar. Obrigada. Vou fechar aqui.